Edição do Washington Fora de Horas, transmitimos a partir do Washington DC. Hoje é dia 29 de fevereiro. Feliz quinta-feira a todos. Eu sou o Sérgio Nhambi, a produção é assegurada por Jaime Faria. Pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso website. A referência é a mesma, é Voa Português. Os títulos e destaques para a emissão de hoje: liberdade cai no mundo e em África. Cabo Verde é o mais livre de África e Angola o único lusófono não livre. Ainda em Angola, Parlamento aprova nova divisão político-administrativa e UNITA reclama contagem de votos. Ainda mesmo sobre Angola, magistrados anunciam greve. Isso e muito mais para conferir na emissão de hoje. Vamos ao nosso programa. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a Washington Fora de Horas. Começamos o nosso programa falando da liberdade no mundo e em África. Cabo Verde é o mais livre de África e Angola o único lusófono não livre. A liberdade diminui em toda a África e pelo 10º ano consecutivo em 2023, com as eleições na Nigéria, Zimbábue e Madagascar a serem marcadas pela violência política e acusações de fraude, enquanto conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo estiveram na origem de violações devastadoras de direitos humanos. Este cenário está descrito no relatório Liberdade no Mundo, publicado hoje pela organização não governamental Freedom House, com sede nos Estados Unidos. A liberdade a nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 10º ano consecutivo à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa 1/5 da população mundial. Em redução, segundo a Freedom House, ofuscou essa redução a melhoria da situação da liberdade em 21 países. Cabo Verde é o país mais livre de África, seguido das Ilhas Maurícias e de São Tomé e Príncipe. Angola continua no grupo dos países não livres, enquanto Guiné-Bissau e Moçambique são considerados parcialmente livres. A Freedom House destaca que 14 países registraram uma diminuição da pontuação contra 5 que registraram melhorias. O Níger registrou a descida mais acentuada, com a pontuação de menos 18 pontos depois do golpe militar, e a Libéria averbou a maior melhoria da pontuação, mais 4 no continente. O Sudão do Sul, a Eritreia, a Guiné Equatorial e a República Centro-Africana são os países com a classificação mais baixa do continente. O relatório refere que apenas 7% das pessoas em África vivem em países livres, enquanto 50% das pessoas vivem em países não livres. Vamos agora a Angola, onde o Parlamento aprova a nova divisão político-administrativa e UNITA reclama a contagem de votos. A proposta da lei de divisão político-administrativa foi aprovada hoje no Parlamento, depois de 2 dias de intensos debates. 101 votos a favor, sendo 99 do MPLA e 2 da representação parlamentar mista e 2 abstenções do Partido Humanista de Angola. Os votos contra, que são da UNITA, que foram 79 anunciados oficialmente, foram alvo de reclamação pelo grupo parlamentar, que diz terem votado 88 deputados presentes no Parlamento. O deputado da UNITA, Américo Chivucovuco, que leu a declaração do voto do grupo parlamentar do seu partido, disse que a nova divisão político-administrativa não deveria ser prioridade do executivo num país com 164 municípios onde não conseguem resolver os problemas da comunidade. De acordo com a UNITA, as novas autoridades resultantes desta nova divisão, assim que é, não terão impacto na vida das pessoas. Pelo contrário, só vão prejudicar o erário público com privilégios. O grupo parlamentar do MPLA, na voz do deputado Virgílio Tiova, diz que votou a favor para concretizar o programa eleitoral do MPLA de 2022, que visa reduzir assimetrias regionais. Segundo o deputado, a nova divisão político-administrativa vai contribuir positivamente na prestação de melhorias de serviços às populações e na resolução dos problemas locais.
Vamos continuar com Angola. Os magistrados anunciam greve. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Angola convocou para março uma greve de 8 dias contra a falta de uma política remuneratória adequada e decisões administrativas discriminatórias com a retirada do passaporte diplomático. Em comunicado assinado pelo presidente daquele sindicato, Adelino André, a paralisação decorrerá em diversos níveis e períodos consoante o interesse dedicado à resolução das preocupações. O primeiro período tem o início de 1 de março e vai até o dia 8. André diz na nota que o sindicato realizou as diligências recomendadas pela Assembleia Nacional sem obter resultados satisfatórios, avançando por isso para a paralisação de 8 dias. Remunerações, retirada de passaporte diplomático e incompreensível estado do processo de distribuição das viaturas de funções são alguns dos motivos invocados para a greve dos magistrados em Angola. O amigo internauta pode acompanhar o documentário Viúvas da Seca, produzido por Israel Campos, correspondente da Voz da América em Luanda, que retrata os dramas vividos pelas mulheres e demais famílias vítimas da seca em Angola. Muitas delas viram seus maridos fugirem à busca de melhores condições, mas perderam seus filhos e filhos ficaram órfãos por conta da seca. Vai a www.voaportugues.com ou no Facebook e YouTube para conferir o documentário Viúvas da Seca. A referência é a mesma, é Voa Português. Continuamos com o nosso Washington Fora de Horas. São neste momento 8h37 na capital americana de Angola. Vamos agora falar sobre Moçambique. Mais de 60% deslocados pela nova onda de ataques terroristas em Cabo Delgado são crianças. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que mais de 60% dos deslocados provocados pela nova onda de ataques terroristas em Cabo Delgado são crianças e que 129 escolas foram fechadas. O documento diz que até ontem 32.218 pessoas estavam deslocadas em Nampula, no distrito de Herat, e 38.463 em Cabo Delgado, sobretudo no distrito de Chiure, a sul. No distrito de Herat, a maioria dos deslocados internos foi acolhida por familiares, bem como num centro de trânsito instalado numa escola primária. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Criança refere que 10.900 pessoas, equivalente a 2.500 famílias, estão colocadas em 7 campos de deslocados em Chiure e que um número indeterminado de deslocados internos está hospedado em comunidades vizinhas. Pelo menos 52 crianças chegaram aos locais de destino após dias de caminhada separadas dos seus cuidadores, refere igualmente o mesmo comunicado. Na terça-feira, a Organização Internacional das Migrações informou que mais de 58 mil pessoas fugiram dos seus locais de residência nas últimas semanas, enquanto o governo admitiu que o número ascende a 67 mil pessoas. Ainda sobre Cabo Delgado, nas ruas da província, centenas de pessoas desalojadas esperam por ajuda humanitária no norte do país, região onde dezenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas devido a essa nova onda de ataques jihadistas. Segundo uma das pessoas entrevistadas, ele diz que chegaram grupos de homens com armas de fogo e katana e vieram queimar os carros. Ficamos aterrorizados e a 20 de fevereiro fugimos para aqui. Quem assim o diz é Mendes Luciano. Ele acrescenta que todos nós viemos para aqui e estamos a sofrer. Vamos ver mais detalhes na reportagem a seguir. O governo moçambicano confirmou na terça-feira, 27 de fevereiro, que dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas devido a uma vaga de ataques jihadistas no norte do país, mas rejeitou os apelos à instauração do estado de emergência. Estamos a falar de 67.321 pessoas deslocadas, disse o porta-voz do governo, Filimão Soares, numa conferência de imprensa em Maputo. Para os que vivem na pele os impactos dessa insurgência, o sentimento é de desespero. Há uma semana que nem comer nada, até essa toda a gente que vem aqui, não estamos a sofrer ainda. Unity é
Eu sou de Chiure. Fugi a 20 de fevereiro. Não temos nada para comer, nem um sítio para dormir. Estamos a sofrer. Os sons dos tiros acordaram-nos. Começaram a perseguir as pessoas. Ficámos a ver como cortavam as cabeças dos homens com katanas e fugimos com o pouco que tínhamos. Esses terroristas são maus. A Organização Internacional das Migrações revelou que entre 22 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024, os ataques esporádicos e medo de ataques de grupos armados em Macomia, Chiure, Mekofe, Mocimboa da Praia e Muidumbe já deslocaram um total de 71.681 pessoas. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas que chama de cristãs em Cabo Delgado e afirma terem morrido 70 pessoas nos últimos dias. Através de canais de propaganda do grupo que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda a destruição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos no sul da província de Cabo Delgado. A missão da SADC deverá terminar em meados de julho, de acordo com o bloco. Mas Swazi, porta-voz do governo, disse aos jornalistas que se recusava a falar sobre isso, pelo menos por agora. Insistiu que Moçambique está a fazer de tudo o que pode para combater o terrorismo e garantir a segurança da população a um nível tal que o fato de uma determinada força ter saído ou outra ter ficado não é digno de nota. O governo está a prestar atenção, disse. Continuamos com Washington fora de horas e para comentar sobre a situação que se vive em Cabo Delgado, temos como entrevistado o Dércio Alfazema, ele que é diretor de programas do Instituto para a Democracia em Moçambique. Dércio, seja bem-vindo ao Washington fora de horas, Dércio. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com a hora do local em que nos acompanham. E é sempre um prazer poder estar aqui para dar a nossa contribuição. Muito obrigado pela sua participação, Dércio. O partido Renamo sugere diálogo com os insurgentes mediante a situação que se vive em Cabo Delgado. É, na sua opinião, essa ideia prática? Bom, esta é uma proposta que já tem sido feita de forma recorrente. Já ouvimos vários políticos, vários interlocutores já propor esta solução, inclusivamente o Conselho Cristão de Moçambique. O seu presidente, no ano passado, chegou a referir-se a isto em Angola e disse que já estavam abertas linhas de diálogo e que muito provavelmente iriam acontecer. Ainda não há desenvolvimento sobre o que foi feito neste sentido. Mas é sempre preciso ter em conta que todas as vias que sejam possíveis explorar para se encontrar uma solução para aquela população, e não só, eu penso que vale a pena ter-se em conta. Agora, a questão é sobre até que ponto isto é possível, porque nós sabemos que este grupo não tem um caderno de reivindicação, não há clareza sobre o que é que eles procuram, o que eles defendem, o que é que pretendem implantar naquela região, qual é a sua verdadeira reivindicação. E, sendo assim, é sempre difícil encontrar as linhas de diálogo ou de negociação com vista a se alcançar um consenso. Até agora o que se sabe deles é que é um grupo de extremismo islâmico que querem impor um islamismo mais radical naquela região, acabar com as escolas e outras questões que, ao nível do governo, não tem como essas questões procederem. Então, é possível o diálogo, mas vai sempre ser difícil. E sendo este o caminho, acho que vale a pena apostar nele também. E estamos no ano eleitoral. Considerando a situação que se vive em Cabo Delgado, quais seriam os impactos desses todos os ataques para as eleições? Bom, em primeiro lugar, é uma situação que poderá, ao prevalecer e se houver um aumento dessa escalada de ataques, poderá afetar, primeiro, o processo eleitoral. Portanto, vai afetar todo o recenseamento eleitoral, as dificuldades que os órgãos de gestão eleitoral poderão ter para implantar lá os seus equipamentos, implantar lá os seus agentes eleitorais, mas nós sabemos que o processo eleitoral tem uma implicação direta
na definição de mandatos. Então, se não houver o recenseamento eleitoral ou se não houver a devida afluência devido a esta mobilidade das pessoas, significa que Cabo Delgado terá um número de mandatos menor na Assembleia da República, assim como na Assembleia Eleitoral. Logo, estaremos numa situação em que direitos políticos eleitorais poderão ser coartados de alguma forma. Então, se prevalecer essa situação, teremos uma implicação direta e negativa ao nível do processo eleitoral em Cabo Delgado. E quais seriam as possíveis soluções se essa situação prevalecer? O que poderia ser feito mediante todo este cenário? Não, a questão é que deverá haver algum reforço de segurança. E nós estamos num ano eleitoral que, infelizmente, também coincide com o ano de retirada de algumas tropas, sobretudo ao nível da SADC, a SAMIM. É um período em que, politicamente, nós mais precisamos de segurança, mas o calendário foi assim aprovado. Mas, acima de tudo, é preciso encontrar vias mais sustentáveis, né? Eliminar aquilo que são os fatores de risco, de vulnerabilidade, que tornam a região mais propensa a esses ataques terroristas, reforçar as capacidades das nossas forças de defesa e segurança para que nós sejamos em condições de evitar aquelas situações que nós já tivemos no passado, onde os terroristas chegaram até a controlar territórios, mas, sobretudo, termos condições para podermos proteger os cidadãos e os seus bens ao nível desta província. Falando em proteção dos cidadãos, na reportagem que passamos antes, vimos várias pessoas a caminhar pelas ruas, várias pessoas desesperadas, precisando de ajuda humanitária. O governo não fala de um estado de emergência. Qual é a sua análise mediante isso? Bom, esta é uma população que está traumatizada, né? Está a viver situações de conflitos já há um período bastante longo e estamos a falar de um conflito, estamos a falar de terrorismo, com todo o tipo de crueldade que acompanharam. Quer dizer, não precisa muito para que essa população entre numa situação de ansiedade, de agitação, como nós temos estado a acompanhar. Quer dizer, os efeitos do mínimo do ataque dos terroristas acaba sendo muito grande por conta exatamente deste trauma que essa população tem em face de situações de conflito. Mas isto não significa que os terroristas estejam necessariamente a avançar como parece, mas são grupos que estão em movimento. Ainda hoje eu acompanhava o ministro da Defesa, que dizia que a situação está controlada e que estes grupos estão a sair de uma das suas bases e não sei se estão em movimento por busca de locais seguros ou de tentar conquistar outras bases, mas ainda não há necessidade de se falar de estado de emergência. Nós já tivemos uma situação pior, em que tínhamos 1 milhão de deslocados, agora estamos a falar de 60, 70 mil deslocados. Eu penso que é muito prematuro, seria muito suspeito se por essas alturas abrisse algum debate neste sentido. Porque nós já tivemos o pico de terrorismo, acompanhamos a situação do ataque à Palma, tivemos alguns municípios, algumas sedes distritais estavam sob controle dos terroristas, e nessa altura não se decretou o estado de emergência. Então, penso que não é por conta desses 60, 70 mil deslocados e esses ataques muito esporádicos, isolados, onde não há sequer controle de território que vai se decretar o estado de emergência. E mudando um pouquinho de tópico, Dércio, a Freedom House diz que Moçambique é um país parcialmente livre em termos de liberdade. Quer comentar um pouco sobre esse novo relatório? Bom, eu ainda não tive acesso ao relatório, mas nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos
nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento. Muito obrigado, Dércio, pela sua participação. Esperamos contar consigo para mais vezes e continuação de um excelente dia. Um abraço, estamos juntos. Obrigado. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E é já amanhã o dia do África Agora, com Amâncio Miguel. Ele terá como convidado o artista Moreira Chonguissa. Eles vão falar do papel das artes na sociedade. O Moreira tem uma iniciativa em Cabo Delgado com os deslocados. Já falamos da situação que se vive em Cabo Delgado há pouco tempo. Para quem estiver em Cabo Verde, o programa começa pontualmente às 16 horas, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. São os horários do África Agora. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Na Voz da América contamos a história completa e o amigo internauta pode ver todas as nossas histórias completas na nossa aplicação VOA. Para baixar é muito simples, é só ir à sua loja de aplicações e procurar mesmo por VOA, daí escolher a sua língua de preferência. Agora é o momento em que aproveitamos para conversar com os nossos amigos internautas no Facebook que estão sempre a nos acompanhar e comentam. Vamos começar com Francis Eduardo, ele está a nos ver a partir de Viana, Luanda, Angola. Francisco Eduardo, aquele abraço, muito obrigado pela sua companhia. Temos também no Facebook José Lopes Mendes, ele está a nos ver a partir de São Tomé e Príncipe. Um abraço, José, a partir de São Tomé e Príncipe. Quem também nos acompanha é o Ibrahim Assani, que está ligado a partir de Nacala. Também temos a companhia do Desmode Antônio Serrage. Ele diz, está a nos ver diretamente de Moçambique. Todos os nossos amigos internautas que nos veem, deixem uma mensagem, comentem as nossas notícias. Para quem estiver em Moçambique, pode comentar. Deixamos uma pergunta no Facebook. O que acha da situação humanitária em Cabo Delgado? Comente e dê a sua resposta. Temos várias notícias no nosso Facebook e no nosso website. Temos o Maurício Mendes, está ligado a partir da Irlanda. Maurício, um abraço. Temos o Ailton, que está ligado a partir de Santa Catarina, sul do Brasil. Temos pessoas que nos vêm de diferentes partes do mundo. Muito obrigado pela vossa companhia. Este é o Washington Fora de Horas. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Aproveito também para saudar o Tomás Salomão Chauque. Ele diz que a situação em Moçambique é complicada e lamentável. Continuamos com as nossas notícias. Líderes democratas e republicanos no Congresso dos Estados Unidos anunciaram na quarta-feira que tinham chegado a um acordo para avançar com as 12 propostas de lei anuais que financiam uma série de programas federais para o ano fiscal que termina a 30 de setembro, podendo também evitar o encerramento do governo no sábado. O pacto aprovado pelos líderes da Câmara de Representantes e do Senado abrirá caminho para a votação de um projeto de lei e financiamento temporário para manter o governo a funcionar normalmente até os novos prazos de 8 e 22 de março, dando aos legisladores tempo para examinar e debater os projetos de lei e financiamento para o ano inteiro.
A medida temporária será votada pela Câmara e pelo Senado esta semana, segundo a declaração conjunta do presidente da Câmara, Mike Johnson, e do líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, do líder republicano do Senado e do líder democrata na Câmara e dos líderes de painéis da apropriação das duas câmaras. Os líderes de ambos os partidos agora vão tentar explicar, de acordo com as suas bases, o objetivo de convencer um número suficiente de congressistas a apoiar o acordo. Se falhar, o governo federal ficará à beira de um encerramento parcial no sábado. O acordo colocaria 6 das 12 propostas de financiamento no caminho da aprovação até 8 de março e restantes até 22 de março. Os números de imigrantes que atravessaram diariamente a fronteira dos Estados Unidos registrou uma diminuição desde dezembro. As comunidades locais continuam a lutar para conseguir garantir a subsistência deles. No noroeste do Pacífico, uma igreja de uma pequena cidade tornou-se um abrigo para centenas de pessoas provenientes da África e da América Latina. Olá, não sei o que é que está a dizer. Jen Bolajak é pastora da Igreja Metodista Unida de Riverton Park, em Tukwila, um subúrbio de Seattle. No ano passado, a igreja ajudou cerca de 1.000 migrantes a encontrar casa, comida e roupas. De alguma forma, este lugar foi indicado em todo o país e na fronteira que é um lugar para ir. E ainda assim fico meio envergonhada quando eles chegam aqui e temos que dizer: não, eu tenho que dormir numa barraca molhada e encharcada. No início, a porta da igreja estava aberta para os mais vulneráveis graças às doações locais e apoio do município. Mas Bolajak diz que há menos recursos porque há uma demanda 25 novos requerentes de asilo por semana. São colchões de parede para as pessoas dormirem e os seus pertences ficam alinhados nos cantos do quarto. Não é o melhor sistema, mas é o melhor que podemos fazer. Jeremia Lifal diz que saiu de Angola com a mulher e os filhos em dezembro de 2022. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos não tinha para onde ir. Eles me protegeram e então me deram comida e bebida e me senti seguro. Ao contrário dos refugiados que podem receber assistência através de programas de reinstalação, os requerentes de asilo podem ficar sem casa, sem meios para se sustentarem até que o seu pedido de autorização de trabalho seja aprovado. Bolajak diz que no passado, apenas uma pessoa que procurou abrigo na sua igreja obteve autorização de trabalho. Não têm uma identificação adequada porque tudo o que têm são os documentos de asilo com que atravessaram a fronteira e por isso alguns abrigos recusam-nos por isso. Ainda há muita gente a dormir na rua, é que se juntam aos outros 14.000 que dormem nas nossas ruas. Quando as temperaturas desceram para abaixo de zero aqui, as doações locais e o financiamento de agências locais e estaduais transferiram centenas de requerentes de asilo de tendas para hotéis. A deputada do estado, Mia Gregerson, trabalha para uma resposta mais coordenada através de um projeto de lei que visa capacitar o escritório local de assistência a refugiados e imigrantes. Mas há muita incerteza o que vamos fazer quando os fundos acabarem. A ideia é que o escritório seja ágil e capaz de utilizar recursos rapidamente, não apenas para colocá-los no sistema, mas também para obter ajuda jurídica, para conseguir recursos para educação, transporte e aluguer de casas. O governo do estado de Washington, Jay Inslee, continua a pedir aos legisladores mais de 8 milhões de dólares em financiamento adicional para apoiar pessoas que não se qualificam para serviços federais de reassentamento de refugiados. Enquanto isso, a administração Biden pressiona por medidas para reduzir o número de requerentes de asilo que podem entrar nos Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a tentar impedir que a atriz de filmes adultos e o seu antigo advogado testemunhem no julgamento criminal de Trump sobre acusações decorrentes do dinheiro de silêncio pago a Stormy Daniels antes das eleições de 2016. O caso é o primeiro de 4 acusações que Trump enfrenta para chegar ao julgamento enquanto faz campanha para recuperar a presidência. Os procuradores do estado de Nova York dizem que Trump falsificou registros comerciais para encobrir o pagamento de $130. E assim foi o nosso Washington Fora de Horas. Obrigado pela sua companhia. Amanhã voltamos com mais na companhia de João Santa Rita. Cuidem-se.